Amados irmãos, muito boa noite. Que o nosso Pai Celeste nos permita hoje nós mergulharmos um tanto mais nos estudos, compreender por que tantas vezes a resposta às nossas preces chega antes que nós mesmos a profiramos. É bom pensar sobre isso. E para darmos início à nossa reunião, temos a leitura do livro Fonte Viva, Ante o Sublime. Não faças tu comum o que Deus purificou. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste, que se dirige a Simão Pedro nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se num vasto campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o Espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde árvores e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. E pensando no quanto de sublime há na vida, que eu convido vocês a fecharem seus olhos e encontrar dentro de si mesmo essa centelha de luz e de grandeza com que o Pai conta para a realização da sua obra. Deus, Pai de infinito amor e bondade, em tuas mãos nos colocamos para a execução da obra que o Senhor planeja para este mundo. Ainda o fizemos provas e expiações. Mas permita, Senhor, que esse labor que nos espera e que nós com certeza vamos abraçar com muito empenho e vontade, nos transformará em habitantes de um planeta de regeneração. E que ao olhar, Senhor, cada irmão, nós nos lembremos de que essa mesma centelha de luz que habita em nós, habita também no nosso próximo. Que a nossa casa, cheia dessa luz que há em cada um, seja hoje um foco luminoso ao unir o céu e a terra. Abençoa a nossa companheira Roseni,
que se preparou com tanta dedicação para nos falar desse mar de energias que são os fluidos e que nos achamos mergulhados e onde ouvimos a sua voz e te contamos dos nossos segredos. Que ela seja, Senhor, abundantemente abençoada e nos traga com alegria os ensinamentos da noite. Abençoa-nos, pois que é em teu nome que nós damos por aberta a reunião da noite de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Assim, meus irmãos, a nossa irmã Roseli, cheia de esperança, vai falar para a gente dos fluidos. Boa noite a todos. Mais uma vez nós nos reunimos aqui para a gente poder estudar um capítulo de A Gênese e o capítulo de hoje. Para minha escolha pessoal, é o mais fantástico de todos os temas dentro do Espiritismo. Porque os fluidos, eles explicam tudo para a gente. Quando a gente estuda os fluidos, é como se tirasse aquelas vendas dos nossos olhos e a partir dali a gente passa a ver tudo de uma maneira diferente, de uma maneira mais clara, com um entendimento melhor. Então, eu rogo a vocês que me envolvam com seus bons fluidos para que a gente possa fazer essa troca de fluidos uns com os outros e entrarmos na compreensão desse tema que vocês podem ter certeza é espetacular. Então nós vamos falar do fluido cósmico universal. Fluido é tudo aquilo que tem uma consistência macia, que se expande como um líquido, né? Cósmico se refere ao espaço interestelar. E universal é o que é comum a todas as coisas. Então, quando nós falamos do fluido cósmico universal, nós estamos nos referindo a um elemento, né? Praticamente líquido que está presente em todo o universo, tanto externo quanto internamente nos planetas, e esse elemento ele é comum a tudo o que nós conhecemos. Por quê? Porque o fluido cósmico universal ele é um elemento primitivo, cujas modificações e transformações dão origem à inúmera variedade de tudo que nós conhecemos, de todos os corpos da natureza, tanto do reino mineral, quanto do reino vegetal, quanto do reino animal, reino hominal e até espiritual. Tudo o que existe a partir de uma transformação do fluido cósmico universal. Esse fluido, ele é imponderável, não tem como ele ser medido, não tem como ele ser apalpado, não tem como ele ser pesado. Nós estamos aqui, mergulhados nele, mas nós não vemos, nós não sentimos, né? Ele é neutro. As qualidades que o fluido cósmico universal adquire são as qualidades do ambiente onde ele se encontra. Então, vai variar, né? Um fluido bom, um menos bom, um mais puro, um menos puro. Isso vai variar de acordo com o lugar onde é que o fluido está. Eu estou pontuando essas características primeiro, para depois a gente passar a entender outras coisas, né? Após a sua modificação, então, é que ele se transforma em matéria tangível.
Então, nós temos aqui esse móvel. Esse móvel é uma transformação. A matéria-prima deste móvel é uma transformação do fluido cósmico universal. Os nossos corpos físicos são uma transformação do fluido cósmico universal. Tudo o que nós conhecemos são transformação deste mesmo elemento. Os espíritos, à medida que vão evoluindo intelectualmente, vão adquirindo conhecimento sobre os fluidos. Infelizmente, a evolução intelectual nem sempre vem acompanhada da evolução moral, né? Então, o que acontece? Os espíritos que às vezes adquirem esse conhecimento não o utilizam para o bem, como nós vamos ver daqui a pouco. Jesus Cristo possui total conhecimento sobre os fluidos. E foi esse conhecimento que possibilitou ao nosso Mestre Jesus fazer tudo o que ele fez. Todos aqueles fenômenos que a nossa ignorância chama de milagre. E ignorância aqui no sentido de desconhecimento apenas, tá? O fluido cósmico universal, ele existe em pureza absoluta apenas nas regiões superiores, né? Os espaços habitados por espíritos puros. Ali, o fluido que existe, ele é um fluido puro. Porque, como eu falei agora há pouco, a pureza dele depende do ambiente onde ele se encontra, né? Esta situação da pureza do fluido cósmico universal, dele se adaptar ao ambiente onde ele está, ela acontece em todos os planetas. Todos os planetas que nós conhecemos e desconhecemos também, todos eles, além de estarem envolvidos pelo fluido cósmico universal, eles contêm em seu interior o fluido cósmico universal. Interessante, né? Só que cada um adequado ao seu grau de evolução. Então, vamos começar a entender essas transformações do fluido através de alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu trago aqui é o exemplo da água. Porque se a gente pegar um recipiente, encher com água, levar esse recipiente até um freezer e deixar ali por um determinado tempo, aquela água que era um fluido, que era líquida, né? Ela vai ter as moléculas dela, vão se agregar e ela vai deixar de ser um líquido e vai se transformar em um elemento sólido, o gelo, não é mesmo? Entretanto, se eu retirar esse recipiente do freezer e colocar ele em um lugar com uma temperatura mais alta, com o passar do tempo, aquelas moléculas que se agregaram para se transformar num elemento sólido, elas vão novamente se desagregar e aquilo que era gelo vai voltar ao seu estado primitivo de líquido. Isso é só para a gente poder entender como é possível a transformação do fluido. Agora, esse mesmo raciocínio de agregação e de desagregação de moléculas dos fluidos, ele é utilizado para nós compreendermos, por exemplo, a matéria tangível. Então, outro exemplo que nós podemos citar aqui é o do diamante. O diamante lá nos testes de resistência, ele tem dureza nível 10, né? Que dos testes de resistência é o mais rígido, né? O mais resistente, a dureza nível 10. Mas o diamante, ele também é feito a partir de uma transformação, de uma modificação do fluido cósmico universal. Isso quer nos dizer que também ao diamante
é possível que os elementos que o constituem se desagreguem e ele se torna volátil. Da mesma forma que acontece com o corpo físico quando a morte chega. Os elementos que compõem o corpo físico se desagregam também. Com o diamante também. E o que isso pode explicar para a gente? Alguém aí conhece alguma história de algum objeto que tenha desaparecido sem que pudesse, sem que não existisse condição ali para que ele desaparecesse? Ou história de algum objeto que apareceu também sem possibilidade de ter aparecido? Eu vou contar um caso aqui para vocês que aconteceu com o irmão nosso do Espiritismo, Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é um médico, oncologista, mastologista, e ele integra o Lar Fabiano de Cristo, no Rio de Janeiro. E lá no Lar Fabiano de Cristo, eles realizam reuniões de materialização. Nessas reuniões ocorrem tratamentos, uma série de eventos. O Dr. Paulo César Frutuoso, tem um vídeo dele contando isso, estava em uma reunião dessas, quando ele participava ali nas vibrações, né, da reunião. Então ele se sentava numa cadeira, a um canto da sala, tinha uma pequena mesa do lado. Ali ele chegou, tirou o relógio do pulso e colocou o relógio sobre a mesinha que estava ao lado dele. E era uma relíquia. Aquele relógio havia sido do avô dele, que deu para o pai dele, e o pai dele passou para ele. As reuniões de materialização, né, pela sutileza, pela fragilidade do ectoplasma, elas são realizadas em ambientes sem luz. E quando terminou a reunião, que todos já estavam se retirando, o Dr. Paulo César Frutuoso foi procurar o relógio dele e não estava ali. E ele sabia que ninguém tinha chegado ali para pegar, porque ele teria percebido alguma presença ali do lado dele, entretanto ninguém pegou. Então ele chamou o presidente da casa e explicou ao presidente o que havia acontecido. O meu relógio desapareceu. O presidente da casa passou nele uma descompostura, né? Disse a ele que ele não poderia levar objetos daquele estilo para as reuniões de materialização, que ele não deveria mais fazer isso. Foi atrás do médium, que já estava indo embora. Então eles voltaram para a sala mediúnica, se reuniram, né? E de mãos dadas com a vibração de um, com as preces de outro e a mediunidade do médium, de repente, após alguns instantes, o médium abriu a mão e o relógio surgiu nas mãos dele. Então o presidente explicou o seguinte: olha, você foi vítima de um grupo de espíritos brincalhões que desmaterializaram aqui o seu relógio e levaram para outro lugar. Nós conseguimos, através da mediunidade do nosso irmão e da assistência dos benfeitores da casa, recuperar o seu relógio, mas poderia ter acontecido que isso não fosse possível. Então esse é um exemplo, né, de desmaterialização de objetos tangíveis, palpáveis. E isso explica para a gente aqueles objetos que desaparecem, ou aqueles que aparecem. Você está sozinho em casa, você sabe que ninguém mexeu ali naquela gaveta, só você tem acesso àquela gaveta, é uma gaveta com chave, e de repente você abre a gaveta e está lá uma flor. Ou está lá um bilhete escrito. Isso tudo são fenômenos que ocorrem através da utilização, da manipulação do fluido cósmico universal. Um outro fato que a gente já ouviu muito acontecer é o das pedras que caem nos telhados, né? Então, os espíritos, quando eles vão adquirindo conhecimento, pelo menos através da evolução intelectual que seja, eles aprendem a manipular os fluidos. E eu vou dar um outro exemplo dessa manipulação de fluidos para vocês. Mas agora, um exemplo bom, né? Está lá no livro
nosso lar, André Luiz narra que quando finalmente ele conseguiu permissão para visitar a família dele aqui no plano físico, ele, quando chegou, foi surpreendido pelo segundo casamento da esposa dele com, cadê o nome? Com o Ernesto. Depois que ele venceu aquela batalha íntima que ele teve que travar com o seu egoísmo, né, para não ficar pensando na família como posse dele, né, para aprender a estender o amor além do egoísmo, ele então percebeu que o segundo marido da esposa estava muito doente, quase desencarnando. Imediatamente ele fez uma prece, elevou os pensamentos dele até a Narcisa, uma enfermeira das câmaras de retificação lá de nosso lar. Antes que ele terminasse a prece, e é interessante a gente abrir um parênteses aqui para falar sobre isso, antes que ele terminasse a prece, Narcisa tocou o ombro dele e foi atendê-lo. E aí nós vamos abrir um parêntese aqui para vocês entenderem com que velocidade os nossos pensamentos, através do fluido que é o condutor deles, alcançam o objetivo. Antes de André Luiz terminar a prece, Narcisa já tocou o ombro dele e estava ali para oferecer ajuda. Então, Narcisa convidou o André a irem até um bosque nas proximidades, e ali naquele bosque, com a permissão dos espíritos responsáveis pelos cuidados daquele lugar, ela colheu fluidos de algumas árvores, de algumas plantas, e manipulou aqueles fluidos, fazendo com eles um remédio, tipo um emplasto, que eles voltaram e aplicaram sobre o peito de Ernesto, que fez com que Ernesto curasse. Então, mais um exemplo de manipulação dos fluidos, estes fluidos saídos das plantas, né, para uma boa aplicação. Então, vamos lá. Os nossos corpos, nós já falamos que eles são feitos pelas modificações do fluido cósmico universal. Mas o nosso perispírito, ou os nossos perispíritos, né, também são feitos através de modificações do fluido cósmico universal. O que é o perispírito? O perispírito é aquele elemento de ligação entre o corpo físico e o espírito. O perispírito é aquilo que dá forma ao espírito, porque o espírito não possui essa forma aqui, né? O perispírito também é o modelo do corpo físico. Porque quando o corpo físico está se formando ali no útero da mãe, o que vai ser passado para ele é o que está no perispírito. Então, é através do perispírito que a gente tem esse contato com o plano espiritual. E ele também é constituído através da agregação de moléculas que são retiradas do fluido cósmico do lugar onde aquele espírito habita. Mas por quê que os elementos que constituem o perispírito são retirados do lugar onde o espírito habita? Pela questão da sintonia, da identidade. Por quê? Porque o espírito, ele vai atrair para ele moléculas do fluido cósmico para a composição do seu perispírito que estejam de acordo com o seu grau de evolução. Espíritos mais atrasados, mais materializados, também terão um perispírito mais grosseiro. E à medida que o espírito vai evoluindo, o perispírito também vai se tornando mais sutil, até o ponto em que não é mais necessário o perispírito. Nós sabemos, por exemplo, que os espíritos já em grau de evolução, como nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, eles não possuem perispírito. Eles são luz que irradia. Então, o perispírito ele vai se refinando até não mais ser necessário.
Lá na Bíblia tem uma frase que diz assim: o verbo se fez carne. Né? Essa frase se refere a Jesus. E literalmente o verbo se fez carne. Por quê? Porque Jesus era um espírito desses, de evolução muito acima do que nós conhecemos. Ele não possuía mais a forma. E Emmanuel conta que ele levou cerca de 1000 anos diminuindo a sua luminosidade e reconstruindo o perispírito para poder habitar um corpo de carne. Então, realmente, o verbo se fez carne, né? Essa diferença que existe entre os perispíritos, um perispírito mais grosseiro, um perispírito mais sutil, explica para a gente também por que aqueles espíritos mais atrasados não conseguem chegar nos locais destinados aos espíritos mais evoluídos. Porque, assim como os espíritos que habitam aquele local são mais evoluídos, o fluido cósmico daquele local também é mais sutil e muito mais luminoso. A luminosidade daquele ambiente repele os espíritos inferiores, da mesma maneira que o fogo faz com a gente. A gente não fica muito perto do fogo, porque sabe que pode se queimar. Os espíritos inferiores não se aproximam das regiões destinadas aos espíritos mais evoluídos, porque é incompatível com a constituição deles também, né? Bom, e como é que os espíritos agem sobre os fluidos? De que maneira? E eu só quero lembrar que, quando nós falamos da ação dos espíritos sobre os fluidos, não é só espírito desencarnado, não. Nós, espíritos encarnados, também agimos sobre os fluidos. Nós vamos concluir isso, mas é bom esclarecer para que já conduza o pensamento de vocês para esse entendimento. Os espíritos agem sobre os fluidos pela vontade, pelo pensamento. Porque para os espíritos, o pensamento e a vontade é como as mãos são para nós. Usando o pensamento e a vontade, eles direcionam o fluido para onde eles querem, eles aglomeram, eles dispersam, eles alteram as propriedades dos fluidos. E é dessa maneira que os espíritos se tornam visíveis quando querem. Porque eles modificam as propriedades do perispírito que os envolve, né, para que ele se torne visível. E eles escolhem a aparência que querem ter. Nós não tivemos aí, por exemplo, o caso de Emmanuel, que mesmo tendo vivido várias encarnações após aquela em que ele foi um senador romano, ele sempre optava por aparecer com a roupagem do senador romano. Então era a vontade dele, o pensamento dele, manipulando os fluidos para que aquela aparência fosse feita. Nas obras espíritas, nos romances espíritas, a gente lê muito, né, sobre a questão de produção de vestimenta no plano espiritual. Tudo pela vontade, através da manipulação dos fluidos. Porque os fluidos, eles são manipulados pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. Bom, então nós entendemos que os fluidos, eles são o veículo do nosso pensamento, né? Mas só do meu pensamento? Só do pensamento de vocês? Não. Os fluidos são veículos do pensamento de todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui nesse planeta. Isso quer dizer que bilhões de pensamentos estão agora por aí, sendo conduzidos por esse fluido. Olha que coisa interessante. Se não houvesse um equilíbrio
né? Talvez acontecesse até como é que a gente fala aqui, quando dá muito carro junto, o engarrafamento de pensamentos, né? Mas como isso é uma coisa muito bem conduzida, então, meus irmãos, quando nós pensamos, nós criamos imagens fluídicas nos nossos pensamentos. Essas imagens, elas ficam refletidas ao nosso redor, como se tivesse um espelho ali, né? É através até dessa criação de imagem que muitas vezes os espíritos nos intuem. Às vezes eles usam de criar uma imagem na nossa tela mental para nos intuir de alguma coisa. Eu tenho um exemplo aqui na casa, que até do símbolo da nossa casa, eu não vou falar quem é o médium, a não ser que ele me dê consentimento, que foi uma imagem que foi sugerida na tela mental dele, de uma aliança. Essa aliança se tornou o símbolo da nossa casa, né? Por quê? Porque essa imagem foi colocada na tela mental dele durante uma reunião mediúnica, e aí foi compreendido ali que eram os espíritos intuindo, sugerindo aquilo. Então, através dessa criação de imagens, né, acontece às vezes a intuição dos espíritos para a gente, e acontece algo também que pode ser até meio desagradável, acontece a nossa identificação pelo mundo espiritual. Porque se tudo que nós pensamos fica registrado como imagens ao nosso redor, imagina que tem hora que a gente pensa cada coisa e aquilo está registrado do nosso lado e o mundo espiritual está vendo aquilo, que coisa desagradável, né? A ação sobre os fluidos atribui a eles qualidades boas ou qualidades más, a depender dos pensamentos, né? Se forem bons ou maus. Pensamentos maus corrompem esses fluidos, né? E conforme as circunstâncias, essa alteração pode se tornar temporária ou até permanente. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que é que nós estamos criando aqui. Porque o que nós criamos aqui está se somando a todas as criações ao nosso redor. Se nós estivermos com pensamentos bons, e essa é a parte interessante dos fluidos, né? Se nós estivermos com pensamentos bons, através dos fluidos, os nossos pensamentos vão se encontrar com outros pensamentos que estão aqui, ó, no mesmo nível do nosso. Se tiver acima, não encontra. Se tiver abaixo, não encontra. Vai encontrar aqui pensamentos no mesmo nível do nosso. Porque nós estamos mergulhados no fluido. Porque os nossos pensamentos são transmitidos através do fluido. E não são só o meu, de vocês, é o de todos os habitantes do planeta Terra, do plano encarnado e do plano desencarnado. Então, essa sintonia é que nos conecta. E a gente tem que saber muito bem com o que é que nós estamos nos conectando. Coisas boas ou coisas ruins, né? Porque todas essas sensações, né? Todas essas características que vêm nos fluidos que nos rodeiam serão absorvidas através dos nossos perispíritos. Os nossos perispíritos, eles agem como uma esponja. Eles vão absorver isso que está ao nosso redor. Por exemplo, quando a gente chega em um ambiente onde existem muitas pessoas más, né? Pessoas vinculadas ao mal, ao que é ruim, ao que é negativo. A gente sente o ambiente pesado, a gente sente o incômodo. Mas vejam, e quando nós adentramos na casa espírita, o que é que acontece? A gente imediatamente se sente bem. Por quê?
Porque a soma dos pensamentos, né, dos desejos, dos sentimentos que existem aqui, formam uma egrégora boa, de energia boa, de fluidos bons. Da mesma forma que um conjunto de pensamentos ruins vai formar uma egrégora de energia ruim. Então a gente acaba absorvendo aquilo pelo perispírito. Mas quando a gente entra num lugar como aqui a casa espírita, imediatamente as nossas perdas fluídicas são repostas, a gente já se sente bem, sente refeito, sai, né, com aquela energia, disposto, né, para a luta. Então vamos ver se vocês entenderam. Quer dizer então que se nós evitarmos certos ambientes, né, com fluidos viciosos, nós não nos contaminaremos com os maus fluidos? O que vocês acham? Sim ou não? Se evitarmos ambientes viciosos, nós estaremos livres de nos contaminarmos com maus fluidos? Exatamente. Não estamos livres, porque a contaminação dos nossos fluidos, como eu falei, ocorre pela sintonia. Se você está carregando os fluidos ao seu redor com pensamento ruim, você vai se conectar com fluidos carregados de pensamentos ruins. Está em nós mudar tudo o que nos ocorre. E começa a partir de nós mesmos. Por quê? Porque está lá na Gênese. Fluidos semelhantes se atraem. E os dessemelhantes, os desiguais, se repelem. Então não adianta você estar carregando os fluidos ao seu redor com ódio, com mágoa, com revolta e achar que as coisas vão ficar bem para você, porque não vai. O mal está em você. Você está mergulhado no que é ruim. Daí vem uma doença, vem uma série de problemas que você mesmo criou para você. Você está se envenenando. Você é apenas uma forma de expressão. Nós, naqueles momentos em que nas nossas fragilidades nós caímos no nosso padrão de pensamento, de sentimento, às vezes de palavra. Então a gente tem que usar demais o vigiar e o orar. Mas os fluidos ajudam a gente a entender também alguns fenômenos, aqueles que são chamados de sobrenaturais, né? Então, por exemplo, a partir do perispírito, que é o órgão sensitivo do espírito, acontece, por exemplo, a dupla vista, né? O que é a dupla vista? É quando você vê além do físico, além do material. Pelo perispírito é que nós captamos todas essas sensações do plano espiritual. Por isso que muitas vezes a gente pode estar de olho fechado que a gente vê ou percebe alguma coisa. Porque a percepção ela não acontece com o corpo material, ela acontece com o perispírito, com o envoltório do nosso espírito, né? E isso às vezes faz com que a gente capte coisas que estão ocorrendo longe da gente, sabe? Distante mesmo. Por quê? Porque a força do pensamento, né, colocado ali à vontade de alguém, ou às vezes alguém pensou em você. Gente, é muito comum. Quantas vezes você pensa numa música e alguém do seu lado começa a cantar aquela música? Acontece isso. Quantas vezes você pensa numa pessoa, uma pessoa te liga no mesmo instante? Por quê? O seu pensamento alcançou a pessoa. A pessoa que está ao seu lado captou o seu pensamento e assim que você pensou em uma música, ela, através do fluido, captou aquela música e começou a cantar do seu lado. São coisas muito comuns que têm explicação. E a explicação está nos fluidos. As criações fluídicas, elas são projeções na nossa psicosfera daquilo que está em nós. Então, por exemplo, quando alguém planeja um crime, pode não cometer,
mas planejou. A cena do crime está aqui, ó, registrada no entorno dela e pode ser vista pelo plano espiritual. Basta a gente recordar que Jesus condenou o pecado por pensamento. Por que Jesus condenou o pecado por pensamento? Porque ele sabe a potência criadora que é o pensamento e conhece e sabe as consequências que vêm para nós a partir das criações mentais nossas. Então, olha que coisa interessante, né? Um exemplo prático dessas criações está numa psicografia que eu vi da Dercy Gonçalves. Ela relatou, que quem conhece Dercy sabe que ela falava muitos palavrões, né? Mas ela relatou na psicografia dela que aqueles palavrões que ela pronunciava repetidamente aqui se transformaram em imagens que estavam ao redor dela o tempo todo. E isso causou a ela grandes constrangimentos. Imagina aquelas imagens ao redor da pessoa, né? Então, vamos tomar cuidado com o que a gente cria aqui. Os fluidos também, gente, explicam para nós as curas. Olha que coisa interessante, né? Então, vamos entender a questão das curas. Toda doença, antes de se manifestar no corpo material, ela se inicia lá no perispírito. Do perispírito é que ela passa para o corpo físico, né? Esse fluido cósmico universal, seu nome primário, ele existe também dentro de nós, dentro dos nossos corpos. Dentro dos nossos corpos, ele também é modificado e se chama fluido vital. É ele que faz com que os nossos órgãos funcionem. É ele que dá a harmonia do funcionamento de tudo dentro de nós, né? Esse fluido vital, ele pode ser doado de uma pessoa para outra. É o que acontece, por exemplo, durante os passes. Quando a gente aplica um passe, nós estamos doando do nosso fluido vital para um receptor ali. De que maneira? Através do nosso pensamento, usando a nossa vontade. Eu quero doar. Então a gente se prepara para aquilo, né? Para aquela doação de fluido. A cura vai depender da qualidade dos fluidos que são doados. Por esta razão, é que aquela pessoa que quer trabalhar com passe, que quer trabalhar com cura, com a doação de fluidos, ela não deve possuir vícios, ela deve ter uma vida bem pautada, ela deve fiscalizar os sentimentos dela, porque a qualidade do serviço que ela vai fazer depende disso. Depende disso. Você não pode estar com o coração cheio de ódio, querendo pegar um pelo pescoço e depois sair ali e aplicar um passe em alguém. O que você vai transmitir para a pessoa, né? E quando nós aplicamos o passe, né, permitimos, doamos esse fluido, né, do nosso próprio fluido vital para o perispírito de outra pessoa, vai receber e transmitir para o corpo físico daquela pessoa, o nosso próprio fluido vital, ele vai se multiplicando, não tem perda para a gente, não existe perda, né? Ele vai ali, continua na produção e a gente fica bem, né? Essa doação dos fluidos, ela pode ocorrer apenas do passista, né? Ele doar apenas fluidos dele, que é o que nós chamamos de magnetismo. Essa doação de fluidos pode ocorrer de forma mista, que é quando os espíritos unem os fluidos deles ao fluido do passista para ser transmitido a alguém, ou essa doação de fluidos pode ocorrer também apenas dos espíritos para o receptor, tá? Mas aí vocês estão entendendo que o processo das curas acontece através dessa transmissão de fluidos sãos que vão substituir fluidos doentes, fluidos que estão com problema. Então, até na cura, dá para a gente entender como é que acontece.
E eu disse agora há pouco, os tratamentos são todos feitos no perispírito. Por essa razão é que os cortes são desnecessários, porque o tratamento espiritual é no perispírito, não é no corpo físico. Mas eu quero deixar aqui um esclarecimento, porque, por exemplo, o Dr. Fritz, quando trabalhava com o Zé Arigó, ele fazia cortes, né? Mas o próprio Dr. Fritz esclareceu que aquilo era para que a fé das pessoas fosse movimentada. Muitas pessoas não acreditariam se ele apenas fosse ali e manipulasse os fluidos que a pessoa não vê. Então, para que a fé da pessoa também trabalhasse favoravelmente no processo de cura, é que ele efetuava aqueles cortes, mas não são necessários, tá? Foi por esse motivo, gente, por isso que nós estamos falando aqui, que Jesus disse que se nós tivéssemos fé, poderíamos mover montanhas. Tem pessoas que dizem que ele disse isso no sentido figurado, e sim, a gente pode até fazer um estudo sobre essa fala de Jesus no sentido figurado. É remover a montanha da dificuldade, do egoísmo, de não sei mais o que, é ótimo. Mas Jesus, eu acredito que ele não falou no sentido figurado, porque conhecedor que Jesus é da origem de todas as coisas, conhecedor que Jesus é dos fluidos, e ele disse que tudo que ele poderia fazer, nós também, tudo que ele podia fazer, nós também poderíamos fazer. O que ele quis dizer é, não é agora, não nessa hora, mas seremos capazes quando adquirirmos a evolução, né, moral e intelectual suficiente para isso. Porque Jesus adquiriu essa evolução. Então, quando nós alcançarmos essa evolução, também seremos capazes, inclusive, de mover uma montanha. Porque Jesus é capaz disso, se Ele quiser. Ele sabe como é que funciona tudo ali, da constituição dela. Nós não falamos do diamante, que pode ter os seus elementos desaglomerados. Nós não falamos dos elementos que são transportados de um lado para o outro. Então, é isso, né? Outra coisa também que nós podemos explicar pelos fluidos são as aparições e as transfigurações. Das transfigurações a gente já até falou um pouquinho, que é aquela questão do espírito adquirir a imagem que ele deseja. A aparência que ele deseja, né? Da forma que ele realmente quiser ali, ele vai. E as aparições também é a mesma coisa. O perispírito, por ser constituído pelo fluido cósmico universal, ele é manipulável, né, por quem tem o conhecimento de manipulá-lo. Então, o espírito, através desse conhecimento, ele vai modificando o perispírito dele e adquire a aparência que quer. E eu tenho uns exemplos bacanas disso aqui pra gente. O primeiro exemplo, eu realmente não consigo me lembrar qual que é o livro, mas quem souber pode falar aí para ajudar. Ele está numa obra de André Luiz. André Luiz e o mentor dele são requisitados a irem a um lar, a Ana vai saber o nome do livro, a irem a um lar onde um casal estava tendo uma discussão muito séria, muito grave. E havia até a possibilidade de uma briga mais séria ali. Então eles foram lá para, com as vibrações deles, auxiliarem aquele casal. Quando eles chegaram, eles conseguiram acalmar o casal e, através da intuição, fizeram com que a mulher fosse deitar no seu quarto. Era uma mulher muito bonita, uma mulher rica, né? Muito bem cuidada, bem vestida, muito bem arrumada, cabelo penteado, maquiada, bonita. E aquela mulher, ela foi se deitar, ela ficou sonolenta pela ação dos espíritos, ela ficou sonolenta e foi se deitar. Entretanto, meus irmãos, aquela mulher era uma pessoa cheia de sentimentos ruins e que estava planejando já há muito tempo a morte do marido, tá? Quando aquela mulher adormeceu e o espírito dela começou a deixar o corpo, que é uma coisa que acontece quando nós adormecemos, o André Luiz conta que arrepiou de susto, né? As obras dele são boas por causa disso, porque o que ele sente é o mesmo que nós sentiríamos, né? O que ele sentiu. Então ele conta que ele até arrepiou, porque o perispírito, o espírito que deixou aquele corpo ali,
A imagem era completamente diferente da imagem da mulher que estava deitada. E ele descreve aquela imagem como sendo uma bruxa. A imagem era de uma bruxa. O rosto deformado, o queixo com tudo, não tinha nada a ver com aquela mulher que estava deitada na cama. Então ele perguntou para o instrutor dele: o que aconteceu? Por que uma mulher tão bonita está deitada e o espírito que deixa o corpo é tão monstruoso daquela forma? Então o instrutor explica para ele: o que nós sentimos modela nossos perispíritos. E isso também é bíblico, está lá, né? Que a beleza do coração dá formosura ao rosto. Olha que coisa interessante. Alguns trechos bíblicos dizem muito mais do que as pessoas podem imaginar que eles dizem, né? Então, a aparência real daquele espírito não era a da carne, porque era um espírito ruim, tinha desejo de maldade. E a maldade, ela fica impressa na aparência do espírito, né? Então, esse é um exemplo da transfiguração, da alteração de um espírito. Mas tem um outro exemplo também, esse eu sei dizer qual livro para vocês, Libertação, capítulo 5, descreve uma região inferior no plano espiritual, que é habitada por espíritos, né, daquela situação evolutiva ali, e onde existem alguns espíritos que se denominam juízes. E ali eles fazem o julgamento daquelas pessoas que estão ali, sabe? Mas só se não fizer de acordo com eles, né? Leiam Libertação do André Luiz, que também é uma obra fantástica. E ali o que acontece? Uma mulher está sendo julgada e eles acompanham o julgamento dela. E aquele espírito mau, muito mau, com muito conhecimento sobre a manipulação de fluidos, com conhecimento de técnicas de hipnose, de magnetismo, de não sei mais o que ele tem conhecimento, ele faz a condenação daquela mulher. Ele condena ela da seguinte forma: você agiu como uma cachorra. Você não agiu como um ser humano. Você agiu pior do que uma cachorra, pior do que uma loba, e é isso que você é. E ele repetiu tantas vezes que o perispírito dela foi adquirindo o formato canino. E ela ficou transformada naquilo. Foi porque aquele espírito podia? Não. Ela se submeteu pelo pensamento fraco dela àquela situação. Porque só nós somos capazes de modificar os nossos perispíritos. Mas ela estava ali acreditando na certeza de que ele podia fazer aquilo. Então aquela crença dela foi que acabou permitindo que ele modificasse o perispírito dela e ela ficou em estado de licantropia. Leiam Libertação, gente. Muito, muito conhecimento para a gente, né? Bom, em alguns casos o perispírito pode até se tornar tangível com aparência de carne, né? Semelhante à carne, mas não é carne, porque esse espírito não nasceu nem vai morrer, ele adquire um aspecto ali, né? Por isso eles são chamados de agêneres, o que não foi gerado. Esses espíritos, por algum motivo, eles aparecem como se fosse um espírito encarnado, né? Tem lá os motivos deles para fazer alguma coisa, alguma missão, algum compromisso, mas logo em seguida eles desaparecem dessa condição. É o caso da materialização. A materialização também acontece, dependendo de um médium que possibilite ela acontecer. Maria Coutinho me contou certa vez, quando depois de 5 anos da desencarnação do marido dela, em uma reunião de materialização, ela pôde abraçá-lo, como se ele estivesse encarnado, porque o espírito se materializou ali. Olha que coisa fantástica, gente. Bom, se utilizando desse mesmo princípio, eu vou ter que acelerar aqui, porque o tempo está, né? Se utilizando desse mesmo princípio, o espírito pode também aparecer em um lugar diferente de onde está o corpo dele.
Aqui no Brasil nós temos o exemplo do Eurípides Barçanufo, que quando o corpo dele estava numa sala de aula, o espírito dele foi para um outro lugar, se materializou nesse outro lugar, fez um parto e depois retornou para a sala de aula. Olha que coisa interessante, né? Então, estes são alguns fatos que a manipulação dos fluidos podem nos fornecer, né? E a mediunidade, meus irmãos? Será que a mediunidade também tem a ver com os fluidos? Tem, né? Tudo a ver com os fluidos. Todos os fenômenos mediúnicos que acontecem, eles acontecem a partir dos fluidos. Os fluidos do médium, do perispírito do médium, porque é a forma que os espíritos acham para se manifestar no plano físico. Dessa mesma forma, pode ocorrer também o processo de obsessão, através da ligação fluídica de um espírito desencarnado com um espírito encarnado. Assim também pode acontecer a possessão. Só que a diferença da possessão para a obsessão é que a possessão ela não acontece fora. O espírito acaba realmente tomando posse do corpo, não expulsa o outro espírito, o dono do corpo fica ali, mas quem domina é ele. E se vocês tiverem interesse em conhecer algum caso desse, vocês entrem lá no YouTube, tem um caso, menina assume personalidade do primo morto. É um caso muito interessante, era uma menina de, me parece que 11 anos ou 9, não me lembro bem, do interior de São Paulo. O primo morreu, ela nunca conheceu o primo pessoalmente, mas depois que ele morreu, ela assumiu a personalidade dele. Ela falava como ele e acabou tendo que ir morar com os pais dele, né? E lá ela reconheceu a família, ela reconheceu os amigos, dando nomes, levou as pessoas para o lugar onde havia o primo se afogado, andava de bicicleta e nadava sem nunca ter aprendido isso antes, levou ao lugar onde o corpo estava sepultado, e adquiriu todos os trejeitos do primo desencarnado, até que num certo momento o primo se despediu e aquele espírito da menina voltou a dominar o próprio corpo. Então quem quiser conhecer o caso, está lá no YouTube, menina assume personalidade de primo morto, tá? E esse tipo de caso, gente, essas influências espirituais, elas podem acontecer de forma individual e de forma epidêmica também, tá? No Recife, no ano de 2022, teve um caso em uma escola lá que 26 alunos de salas diferentes começaram um a um a sentir mal e eles iam deitando no chão, sentiam falta de ar, desmaiavam, teve um que ficou até em estado muito grave, porque é possível, tá lá na Gênese, a obsessão e a possessão podem ocorrer em nível epidêmico quando sobre uma localidade se lança uma revoada de espíritos. Olha que coisa interessante, né? Bom, eu tive que dar uma resumida aqui, mas leiam o capítulo dos fluidos na Gênese, porque é muita coisa boa para a gente aprender e para a gente entender, né? A gente saber que nós podemos, por exemplo, você tem planta, você pode doar bons fluidos para a sua planta. Só não demora muito não, porque vocês queimam elas. A planta é frágil, tem que ser uma doação rápida, né? Animal também, o animalzinho está doente, doe bons fluidos para o seu animal. Pela vontade, tenha vontade. Eu desejo que você se cure. Eu desejo que você fique bem. Magnetiza uma água para o animal, magnetiza uma água para a planta, sabe? Qualquer um de nós, desde que esteja munido de boa vontade, pode fazer isso, né? Oi? Isso, exatamente, o cachorrinho da minha sobrinha, né? Que já estava assim, o veterinário devolveu, falou, pode levar para casa, não tem jeito, vai morrer, né? E ela me ligou chorando, tia, o Grudinho, eu chamava o cachorro de Grudinho, o Grudinho está morrendo.
A veterinária falou que não tem jeito, o soro que ele tomou, ele estava voltando pelo nariz, pela boca, uma coisa muito triste. Eu falei, olha, vamos tentar. Então eu ensinei ela a aplicar, a fazer doações sobre o cachorrinho, que era um filhote. Faça doações e depois você dispersa rápido, para não ficar muita energia acumulada nele. Expliquei para ela como fazer. Gente, foi maravilhoso. A Ana lembrou porque ela estava perto na hora, ela acompanhou o fato. Meia hora depois ela me mandou um vídeo do cachorrinho correndo dentro de casa. Olha que coisa fantástica. Nós podemos. Basta a gente usar o amor que existe em nós. Nós podemos. Certa vez uma mãe me chamou para aplicar passe nas filhas dela. Eu disse sim, vou, aplico e apliquei. Mas depois eu disse para ela, olha, eu apliquei o passe nas suas filhas, mas ninguém é capaz de aplicar o passe que você, como mãe, é capaz de aplicar. Porque o amor que você tem, ninguém mais tem. Então, aplique o passe na sua filha. Pode me chamar quando quiser, mas o meu não vai chegar aos pés do seu. Vocês estão entendendo? É o amor. Então, meus irmãos, nós compreendemos aqui por que a oração é tão poderosa. Porque durante a oração, nós nos elevamos aos locais mais altos do mundo espiritual, onde existem fluidos mais puros. Nesse instante, a gente se envolve nesses fluidos mais puros, e aí a gente se refaz. Os nossos fluidos são refeitos nesse momento de oração. A gente, orando por alguém que está distante, através do fluido que é o veículo do pensamento, as nossas preces, as nossas vibrações vão alcançar a pessoa lá, vão harmonizar a pessoa, né? Então eu queria dizer para vocês assim, que diante de todo esse conhecimento, sejam todos muito bem-vindos ao Espiritismo, porque o Espiritismo é essa revelação que o amor de Deus e de Jesus trouxe para a gente, para tirar a humanidade daquela conchinha fechada que a humanidade vivia antes. O Espiritismo veio e trouxe todas essas revelações para a gente, e só depende da gente saber o que vamos fazer com todo esse conhecimento que o Espiritismo nos trouxe. Que Jesus possa nos abençoar, que a gente tenha sabedoria suficiente para fazer bom uso de todo esse conhecimento. Obrigada, Roseli. Foi muito importante. E nós precisamos entender também que se nós temos esse poder, né, com bons pensamentos, com boas energias, vibrar em favor dos nossos familiares, dos nossos amigos, porque às vezes a gente sente que tem alguém que está precisando e a gente se reserva, porque fica pensando assim que a pessoa pode não gostar, né? Mas a gente pode fazer quietinho, né? Sem demonstrar. Então vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus essa oportunidade que nós tivemos aqui, dessa aula a respeito dos nossos fluidos, porque nós sabemos que o nosso coração, os nossos pensamentos, e que nós possamos, através desses pensamentos positivos, emanar o que for de melhor para todos os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, por doenças, e muitas vezes uma oração, um bom pensamento eleva aquelas vibrações para as pessoas pela qual nós pensamos. Sabemos, Senhor, que temos esse dever, temos esse compromisso, porque o Espiritismo nos ensina muito e nós precisamos mudar os nossos sentimentos para o que for de melhor em favor de nós mesmos e em favor de todos os nossos irmãos, daqueles irmãos que nós sabemos que estarem
acamados, com uma energia que está destruindo o seu ser. E sabemos também que nós precisamos estar sempre com bons pensamentos, para que possamos doar o que for de melhor em nós, que nós possamos sair daqui com essas energias renovadas, com os pensamentos deitados a hora que formos dormir, que nós possamos pedir a Deus que o nosso espírito possa aproveitar e trabalhar no decorrer da noite de sono, do corpo físico, em favor de alguém que está necessitado, com bons fluidos, com bons pensamentos e com muito amor, em favor de todos. Que a Jesus, que Maria, Dr. Bezerra de Menezes, que é um amigo e que nos socorre sempre quando precisamos, e que possamos voltar para os nossos lares, começar uma semana com boas energias, com essa aula que tivemos aqui, com o compromisso de nos melhorarmos, de fazer o que for melhor com os nossos pensamentos. Que Jesus nos ampare e nos proteja. Que assim seja.